2h07 em São Paulo. Boa tarde a você, telespectador da TV Câmara. Nós estamos começando mais uma edição do Clipe Eletrônico, um clipe eletrônico especial, com base em um problema que tem se tornado recorrente na cidade de São Paulo, que você já vai ver qual é. Nós temos o prazer de receber aqui o vereador Mário Covas Neto, do PSDB. Vereador, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Tudo bem com o senhor? É todo meu. Gosto muito desse programa que dá a oportunidade das pessoas participarem. Vereador Paulo Fiorilo, do PT. Tudo bem, vereador? Tudo bem, prazer estar aqui participando mais uma vez no Clipe Eletrônico. Aí a gente tem também na outra ponta o Coronel Telhada, do PSDB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, muito obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite, estamos à disposição. E ao lado dele, o vereador Vadim Mutran, vereador que tem 30 anos de serviço prestado à cidade, como vereador está no seu 7º mandato. Prazer tê-lo conosco, vereador. O prazer é todo meu, gostaria de agradecer à TV Câmara por dar mais uma oportunidade para mim falar com a população de São Paulo. Obrigado. A gente vai começar o programa exibindo um diagnóstico daquilo que vem acontecendo na cidade de São Paulo, ou seja, esses problemas recorrentes que são os protestos em função do aumento na tarifa pública de ônibus, de metrô e de trens urbanos. A tarifa foi de 3 para 3,20, o aumento é de 6,67%, abaixo da inflação no período. Ainda assim, a gente tem visto recorrentes protestos que trazem atos de vandalismo, prisões, confusão no trânsito, tudo mais. Vamos ver a reportagem para a gente começar a conversar com os vereadores a respeito. A manifestação começou na Avenida Paulista e seguiu pacificamente pela Rua da Consolação, pela ligação leste-oeste e pela Liberdade. Mas um grupo tentou invadir o terminal Dom Pedro. Esses manifestantes atiraram garrafas, pedras e paus nos 30 policiais que protegiam o terminal. A tropa de choque chegou e impediu a invasão com bombas de gás. O vandalismo se espalhou pelo centro da capital depois desse confronto. Estações de metrô, orelhões, lojas comerciais e agências bancárias foram depredadas por manifestantes. 5 PMs ficaram feridos. O preço da passagem de ônibus, trem e metrô subiu de R$ 3,00 para R$ 3,20 há 10 dias. O último aumento na passagem de ônibus foi em janeiro de 2011. Na passagem de trem e metrô, em fevereiro de 2012. O aumento no preço da passagem foi de 6,7%. A inflação no período registrou 15,5%. A partir de agora, você, telespectador da TV Câmara, pode participar e interagir conosco. 3396-4368, 3396-4368 e também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook, a partir do portal da Câmara. Você entra no portaldacâmara.sp.gov.br e lá há botões pelos quais você pode interagir conosco e mandar a sua pergunta ao vereador Coronel Telhada, ao vereador Vadim Mutran, ao vereador Paulo Fiorilo e também ao vereador Mário Covas Neto. Eu queria puxar esse debate com vocês, que é um debate de altíssimo interesse público. A Nádia Campeão e o Guilherme Afif nada dizem. Na França, Haddad se irrita com vândalos e o Alckmin defende a PM. É uma ampla cobertura feita no 3º dia de confrontos, como foi a forma como o jornal Estado de São Paulo retrancou esse assunto, e está na página A14 do Estadão. O que é que essas manifestações despertam e como é que elas podem ser? Qual é o limite entre cidadania, vandalismo, responsabilidade versus irresponsabilidade? Começamos pelo senhor, vereador Paulo Fiorilo. Não, primeiro, fazer aqui uma correção, Wagner. A matéria do Estadão ela não corresponde à verdade. A vice-prefeita, a prefeita em exercício, se manifestou, disse, inclusive em redes de rádio, qual era a posição do governo, com a preocupação com as manifestações, manifestações que, quando democráticas, devem ser respeitadas. O problema é que o movimento tem perdido o controle permanentemente nessas manifestações. Não é o primeiro ato de vandalismo, de quebra de patrimônio, feridos e assim por diante. Então, o primeiro registro é que a vice-prefeita, a prefeita em exercício, se manifestou, disse que a prefeitura se colocou à disposição para o diálogo no início e o prefeito hoje pela manhã, numa entrevista a uma rádio da cidade, coloca claramente: haverá diálogo assim que as manifestações violentas cessarem. O diálogo permanente é um carimbo, uma marca desse governo. Então, acho que essa é uma questão. A segunda, o que representa isso? Acho que é um debate que nós precisamos fazer com profundidade.
A manifestação, quando ela é ordeira, pacífica, quando ela tem um objetivo, é claro, discutir a redução da passagem, o não aumento, é um direito das pessoas. Agora, o que não pode é transformar esse direito em atos de vandalismo. Eu mesmo ontem, ao retornar para casa, no Glicério, tive a oportunidade de encontrar uma parte do grupo em confronto com a polícia, com quebra-quebra, com fogo, com bombas. Então, uma situação extremamente delicada para quem, inclusive, estava na rua. Quantas pessoas que estavam circulando ou procurando metrô ou ônibus não viveram momentos de medo e de angústia? Então, é preciso separar as coisas para que a gente não tenha dificuldade nesse debate. Vereador Mário Covas Neto, a sua opinião sobre tudo isso, sobre a declaração do governador Geraldo Alckmin, sobre a declaração do prefeito Fernando Haddad, sobre todas essas questões que envolvem esse limite entre um direito democrático e a questão do vandalismo? Eu acho que duas coisas. Primeiro que entendo o constrangimento da vice-prefeita Várzea Campeão, sendo ela do PCdoB, e vendo que na manifestação há uma centena de, várias bandeiras do PCdoB tremulando, ou seja, camaradas e companheiros do partido estão dos dois lados da mesa. Entendo a dificuldade dela de posicionamento. Eu vejo com muito desgosto isso tudo. Ontem eu vi uma cena, e todos nós vimos em jornais e tal, de manifestantes escondendo a sua identidade e aquela fotografia me lembrou exatamente quando você tinha rebelião em presídios. Ou seja, o que faz a pessoa não querer ser identificada? A razão disso é exatamente porque ela sabe que está cometendo um excesso, que ela está fazendo alguma coisa equivocada. Essa manifestação em que pese não aparecer donos, parece uma boa oportunidade para testar a paciência do Haddad, do governo Haddad, ver até que ponto ela vai, testar um pouco a polícia para ver o confronto. Eles ficam procurando confronto porque se fala de truculência, mas truculência é dos manifestantes, não é da polícia. A polícia está defendendo a população, o resto da população. E não me parece que para você reivindicar alguma coisa, é preciso você causar os transtornos todos que eles vêm causando. Mesmo que não houvesse depredação, o fato de parar a cidade com manifestações problemáticas, com trânsito, eu acho que isso por si só já é um prejuízo. Vereador, a gente vai voltar a falar. Uma das reportagens que a gente viu sobre esse assunto é uma pedra que foi lançada contra um ônibus, que sem a menor dúvida seria suficiente para matar uma criança. Eu acho que vocês devem ter visto essa reportagem, e aí a gente tem que pensar no público, na dimensão do público, do poder público em relação a isso. Vereador Vadim Mutran, como eu já disse, é um prazer tê-lo aqui conosco. Qual é a sua observação sobre todo esse processo que tem havido? Qual o risco de que a gente perca o controle diante de um cenário como esse? Olha, falar sobre todos esses acontecimentos é muito difícil para o governador Geraldo Alckmin falar alguma coisa, é muito difícil para o prefeito Haddad falar alguma coisa, é muito difícil para a vice-prefeita também falar alguma coisa. Porque isto querer fazer anarquia na cidade de São Paulo. Não estão fazendo nada de interesse da população de São Paulo, porque deveria se discutir os problemas do aumento da passagem, não fazer os que estão fazendo. Porque, na realidade, a passagem não aumentou, não. Houve o reajuste de passagem, como houve o reajuste do pneu do ônibus, como houve o reajuste da gasolina, como houve o reajuste do salário dos funcionários das empresas de ônibus, como houve reajuste nos impostos que tem as empresas de ônibus a pagar, aquilo que foi aumentado também no INSS para pagar dos funcionários, tudo é reajustado. O salário mínimo foi reajustado agora, há pouco tempo, em quase 15%. A passagem de ônibus também tem que aumentar para poder pagar o salário maior dos funcionários. Portanto, isso é anarquia. E dizer que tem bandeira vermelha espalhada lá, não é, são manifestantes que têm interesse de dizer que é o PT contra o PT. É mentira. Os manifestantes, as pessoas dos PT não fazem isso. Eles não querem problema com o Haddad, eles querem ver o Haddad vencer e o Haddad fazer um bom governo dentro da cidade de São Paulo. Vereador Coronel Telhada, eu achei que... Só um registro.
O presidente da casa, o vereador José Américo, faz uma brincadeira com o vereador Valdir Mutran. Sim. Toda vez que vai anunciar, além de fazer uma pegadinha com o nome, anuncia ele como vereador do PT. E hoje, tendo em vista a manifestação dele e a cor da gravata, eu acho que realmente o presidente está certo. Está muito mais próximo do PT do que PP. É verdade, porque PP e PT é quase igual. Eu queria só fazer uma defesa. O vereador Valdir Mutran tem se colocado na Do linha lado de frente certo. e do lado correto. Eu nunca tive governo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou do lado do povo. Eu sou do lado daquilo que é bom para o povo. Agora, você acha, porque eu não sou do partido do PT, eu vou ser contra o PT pela anarquia que estão fazendo dentro da cidade de São Paulo? Não faça isso não, minha gente. Vamos reivindicar de acordo com a lei. Você tem o direito de fazer a sua reivindicação e nós também temos que respeitar. Vamos respeitar e vocês serão respeitados. Não precisa mandar a polícia na rua. Vocês têm que aprender a respeitar. Posso pedir uma coisa para o senhor? À vontade. O senhor pode fazer uma pergunta para o Coronel Telhada? Posso? Por favor, sobre esse assunto. Coronel, nós sabemos da dificuldade que o senhor, quando polícia militar, quando coronel da polícia militar, tinha muitas dificuldades dentro da cidade de São Paulo com esses problemas que está acontecendo. Eu acho que melhor do que eu, só o senhor para explicar à população de São Paulo o problema do polícia militar nessas confusões que tem dentro da cidade de São Paulo ou qualquer cidade do interior. O Wagner, toma cuidado que ele vai tomar seu lugar. Viu? Olha. Bom, gente, é o seguinte, para eu me manifestar a respeito desse assunto, é um problema que geraria muito tempo, porque eu vejo da seguinte maneira, eu não vejo isso como manifestação. Eu sou bem claro em ver isso como crime, como o próprio vereador falou, as pessoas com o rosto coberto. Quem sai na rua com o rosto coberto, isso é para fazer coisa errada. Nós temos todos os jornais aqui mostrando as pessoas com o rosto coberto, as pessoas praticando crimes, vandalismos, agressões. Nós temos aqui um soldado, vários soldados feridos ontem, inclusive tem a foto de um soldado que não sei se dá para pegar. O soldado aqui sangrando piamente aqui, porque foi agredido a pedradas e pauladas. Isso não é coisa de manifestante. Isso é coisa de bandido. O que nós vimos ontem é coisa de bandido. Eu não quero dar nome a partido político, porque eu acho que nenhum partido político compactua com esse tipo de coisas. É uma coisa muito grave o que está acontecendo. E o interessante, senhor Vadir, é o seguinte, é justamente esses problemas acontecerem quando a presidente não está ela está na Europa, o governador na Europa, o prefeito tratando de assuntos de interesse da nação, do estado e da cidade, acontecer justamente agora. Me causa estranheza isso também, justamente nessa época. Concordo com o senhor Valdir Mutran, quando ele fala que essas pessoas... Outro dia eu perguntei, amigos, outro dia eu perguntei para o cidadão, uma pessoa humilde, trabalhadora, um porteiro, eu falei, o senhor vai estar na manifestação? Não, coronel, eu tenho que trabalhar. Essas manifestações é coisa de playboy, ele falou, playboy ainda. Eu queria ver essas pessoas que estão na rua e brigando por esse aumento de passagem, se realmente eles usam ônibus. Gostaria de saber isso. O que a gente vê gasto aí em placas, em faixa, em material, supera muito mais os 20 centavos que iriam gastar para mais na passagem. Então, isso aqui é claramente um movimento criminoso, são pessoas voltadas ao crime. Não me venham falar em partidos políticos, porque eu acho que pode até gente do PT, do PCB, do PSDB, qualquer partido, mas estão usando indevidamente o nome, porque isso aqui para mim é coisa de criminoso, não de partido político, isso aqui é coisa do PCC. Quando nós vimos ações do PCC, do crime organizado em São Paulo, a primeira coisa que eles fazem, Wagner, o que é? Não é tacar fogo em ônibus, não é tacar fogo em pneu na rua, é o que vocês estão vendo na rua. Isso é coisa do crime organizado, isso é coisa de bandido, gente. A polícia tem que tomar uma medida enérgica, a prefeitura, o estado e a federação tem que apoiar a ação, porque eu não vejo democracia fora da lei. Eu não vejo um movimento reivindicatório fora da lei. É como o próprio vereador, estou falando de deputado já, Paulo, o próprio vereador Paulo Fiorilla que nos falou. O movimento reivindicatório, previsão não, o movimento reivindicatório, ele tem que ser uma coisa legal, tem que ser uma coisa pacífica, uma coisa ordeira. Quando sai desses parâmetros, nós passamos a ter o que? O crime. Eu queria dialogar com o vereador Telhada, com quem eu tenho afinidades e divergências, como com todo mundo. Vereador Telhada, eu queria só reafirmar aqui uma posição, até porque eu acho que é isso que eu acho que pode ajudar a fazer esse balanço. Uma coisa é a manifestação ordeira, democrática, reivindicando direitos. Mesmo que, vereador Mário Covas, feche vias.
nós já vimos várias manifestações. E o fechamento da via, necessariamente, não é um ato de desordem, é uma forma de protesto. Eu vou dar vários exemplos. Os metalúrgicos do ABC na Anchieta, o pessoal da saúde na Paulista e assim por diante. As diretas já, né, vereador? As diretas já. Então, assim, eu queria... Vereador Marco, então, é verdade, mas eu queria colocar o ponto aqui para a gente ter vistas diferentes. Porque essa visão do senhor, ela me parece um pouco mais atrasada, conservadora. Então, eu queria voltar... Essa é a sua ótica. Claro, é o meu ponto de vista. A sua visão é anarquista. Sabe por que é o meu ponto de vista, vereador? Porque, assim, eu não posso concordar com o senhor que a prefeita em exercício não se manifestou. Atrás é você ficar parado no trânsito. Eu ouvi o senhor. Não, sabe, eu ouvi o senhor. Você me colocou no debate. Eu ouvi o senhor, mas o debate é quando eu falo, o senhor ouve e eu ouço e o senhor fala. Então, eu queria só propor... Mas me colocou no debate. É que se o senhor não ouvir, o senhor não vai poder debater. Tá bom, o senhor vai me atrapalhar. Vale. Então, eu estava dialogando com o vereador Telhado e vou voltar ao diálogo com ele, mas quero terminar aqui. Quando o senhor faz a observação da vice, que não tem por que falar, porque tem companheiros e camaradas, o senhor vai para um debate que, do meu ponto de vista, não contribui, que é rebaixar o debate. Primeiro eu disse... Peraí, então agora posso falar ou não? Mas eu não acabei. Assim que eu acabar, o senhor vai falar. Mas o senhor me coloca no assunto. Não deixa eu falar? Eu vou deixar o senhor polícia falar. aqui, se está brigando. Porque daqui a pouco ele vai colocar... Eu queria concluir, o senhor vai falar. Então, a vice-prefeita se posicionou, disse que é contra esse tipo de atitude, que é impossível que as pessoas ajam com violência. Então, isso está claro, não houve ali fuga da vice-prefeita. Com relação ao Coronel Telhada, acho que o que nos separa aqui, nesse caso, eu concordo com as manifestações públicas e democráticas. Eu também. E aí nós discordamos, por exemplo, o movimento Passe Livre não é um movimento anarquista, não é do PCC, é o movimento do Passe Livre. Qual é o problema? É que, na minha opinião, esse movimento não tem controle sobre as manifestações. Por quê? Porque daí não tem direção. Então, nós vivemos um momento, esse devia ser o debate. Que tipo de movimento é esse? Que não quer carro de som, que não mostra a cara, que não dá sobrenome. Então, é um movimento que não se dispõe, inclusive, a dialogar com o poder público. Perfeito. Essa é a grande dificuldade que tem. Por isso, não se senta para conversar. Eu tenho toda a disposição de ouvir os dois vereadores do meu ponto de vista. Só respondendo primeiro ao querido amigo Paulo Fiorilo, grande defensor do PT, das suas causas, eu admiro por isso. Obrigado. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, eu reafirmo o que eu falei. Eu comandei 2 anos o 7º Batalhão. O 7º Batalhão faz justamente, onde teve todo esse problema na Paulista, é o 7º Batalhão, um dos batalhões que mais tem problemas com manifestação, Paulo. Eu comandei durante 2 anos, o que eu participei de manifestação durante esses 2 anos, eu nunca participei na minha vida. E tivemos problemas, tivemos contratempos, o que é normal numa manifestação, porque as pessoas apresentam posturas, às vezes, é que eu já disse aqui, Wagner, a pessoa na multidão, ela se transforma. Então, de repente, a pessoa é uma pessoa pacata e na multidão ela fica agitada, ela faz coisas que elas não fariam normalmente. Haja vista a torcida organizada. Torcida organizada, que já foi tido como criminosa também por causa das posturas. Então, eu reafirmo que isso daqui não é uma manifestação. Como você mesmo falou, não tem carro de som, as pessoas não querem argumentar. E não é que deu problema dessa primeira vez, Paulo. Desde o primeiro dia nós tivemos esses problemas na cidade. Já se tornou, não digo nem que é anarquia, o Covas, eu já digo que é criminalidade total. Eu não estou discutindo aqui se o movimento é legítimo ou não, se a manifestação é legítima ou não. Nós fugimos. Entenda uma coisa, nós fugimos dessa alçada. Nós estamos falando em criminalidade. Nós estamos falando aqui, como citei do PM que foi aqui ferido, quando ele se apresentou no primeiro DP, ontem eu estou com o boletim de ocorrência aqui, ele se apresentou, os advogados já estavam aguardando. Entendeu? O PM chegou lá ferido, o PM chegou com as pessoas presas, o cidadão foram presos 2 cidadãos aqui, um é editor e o outro é artista, eu não sei que tipo de artista que ele é, mas se apresentou nessas profissões. Editor da onde? Não falou, só falou que é editor aqui, superior incompleto, não sei que editor do quê. E o outro é 2º grau completo, também é artista. Quer dizer, só faltava dar em outra, mas enfim, normalmente são estudantes, eles aqui arrumaram 2 profissões diferentes, porque a gente sempre justifica alguma coisa. E essas 2 pessoas, quando chegaram lá, já estavam um advogado aguardando e foi arbitrada a fiança de R$3.000, que eu acho um absurdo também. A pessoa faz toda essa depredação, fere um pai de família gravemente, que o PM foi atacado a pauladas e pedradas, e se arbitrou R$3.000 de fiança, que é um absurdo o delegado ter feito uma fiança tão baixa. Assim, vai minha crítica aí ao delegado que fez isso, porque não era o caso, pelo amor de Deus. Seria que se fosse com ele, seria R$3.000 de fiança? Então, gente, eu não estou criticando aqui o movimento e não estou entrando nessa discussão. Nós fugimos da alçada de se o movimento é legal ou ilegal. Não é esse o problema aqui. O problema é que isso é crime, isso não é mais vandalismo, gente. Fugiu do vandalismo. Nós estamos com crime organizado na rua. Organizado sim, porque as pessoas estão se organizando. Eu estava vendo aqui um site, Wagner,
que fala aqui, eu tenho até aqui, dizendo que a entidade do Passe Livre, a entidade que é dona do domínio do movimento Passe Livre, recebe dinheiro da Petrobras e do Ministério da Cultura e tem incentivo da Lei Rouanet. Ou seja, meus amigos, as pessoas ainda estão ganhando para fazer isso. Vocês estão entendendo onde nós estamos chegando? As pessoas estão ganhando para fazer isso. As pessoas estão ganhando para depredar ônibus, depredar banco. Vocês viram na reportagem os carros, carro novo, carro zero. O próprio Paulo Fiorilo falou que se defrontou. Teve situação, Paulo, que a pessoa teve seu carro pichado, teve seu carro chutado. Não, pessoa que não tem nada a ver com isso. Gente, onde nós vamos chegar, gente? É desordem total. Nós estamos vendo isso não é só no Brasil. Notem que isso é um problema mundial. Na Turquia nós estamos tendo um problema sério. Eu já falei isso aqui, crise de autoridade. As pessoas acham que para manifestar, elas têm que cair na desordem, têm que cair na criminalidade. Aí se quer culpar o pessoal de direita, o pessoal de esquerda, fugiu disso. Não existe mais esse tipo de acusação aqui, direita ou esquerda. O que existe é o sim, é a pessoa que cumpre a lei e a pessoa que não cumpre a lei. Se a pessoa não cumpre a lei, no meu entendimento, ela é criminosa e tem que ir para a cadeia. Ponto. Vereador Mário Covas Neto, como disse o vereador Paulo Fiorilo, na intervenção aí que o senhor participou, é possível desideologizar essa questão? É lógico que é. O que eu disse é só recuperar o que eu falei inicialmente. Eu disse que a vice-prefeita teria dificuldades em se manifestar. Eu não disse que ela era a favor nem contra e nem disse que ela se colocou de uma maneira diferente. O vereador Paulo Fiorilo é muito hábil nas suas colocações e acaba colocando para a gente coisas que a gente, na boca da gente, coisas que a gente não falou. Eu não disse isso, disse que ela tinha dificuldade. Tinha dificuldade e tem dificuldade sim. Porque como é que ela vai justificar, ela sendo o PCdoB, tendo bandeira do PCdoB lá? Agora o vereador Telhado está dando uma outra informação, que esse movimento tem dinheiro da Petrobras e do Ministério. Muito bom. Isso só aumenta as dificuldades de se colocar contra ou a favor. A minha visão não é atrasada, mas também não é anarquista. Eu não acho que a população tem que ser penalizada em virtude de uma manifestação de um terceiro. O terceiro tem toda a possibilidade de fazer a sua manifestação, desde que não prejudique os demais. Eu acho que no caso de São Paulo, você fazer manifestação na Paulista ou fazer manifestação em Marginais é você travar a cidade. E isso está prejudicando o resto da população. Seja quem for estiver manifestando, não estou me referindo a este caso, estou me referindo a qualquer caso. Eu acho que isso não é ser atrasado, isso é ser inteligente, porque a cidade precisa andar. Ela não pode ficar à mercê de um grupo que, por mais representativo e justo que seja a sua reivindicação, penalizar todo mundo por conta da sua opinião. Nós vamos voltar a esse assunto, vereador. O Joaquim Cruz, que é um telespectador nosso, faz uma pergunta e quer saber, de vocês quatro, vocês convergem em alguns pontos? Ou seja, todo mundo aqui está dizendo que a manifestação que consiste em atirar fogo em ônibus, em depredar algo, em lançar pedra contra pessoas comuns que estão na rua, essa manifestação ela precisa ser, algo precisa ser feito para que se proteja o cidadão em relação a isso. Acho que esse é o entendimento consensual que fica de divergências políticas à parte. Mas o Joaquim Cruz quer saber o que vocês, vereadores Vadimutran, por exemplo, acham sobre essas manifestações que estão pichando. Há determinados momentos em que os manifestantes chegam a pichar a bandeira, colocam fogo na bandeira do Brasil, rasgam a bandeira, e ele aponta que isso também é um fator que o intriga, que o desagrada. O que o senhor diz a esse telespectador nosso? Mas está aí, é um desrespeito total é desrespeito com a população, é desrespeito com a cidade, é desrespeito com a bandeira brasileira, com o Brasil. Isso não é manifestação, minha gente. Isso é vandalismo. Não são pessoas interessadas nos problemas do aumento da passagem. Aproveitam a oportunidade para fazer vandalismo dentro da cidade de São Paulo. O que realmente, na realidade, esse telespectador está falando é verdade. Só que ele tem que entender que é um desrespeito total. O que devia fazer o policial, se pudesse lá no momento, era agarrar e levá-lo preso. Ele tem que responder por um desacato à bandeira brasileira, para um desacato ao Brasil, pela falta de respeito que ele teve, não só com a cidade, mas também com o Brasil.